Olá, vamos começar a gravação do capítulo 6 do livro Esperança Ativa, de Joanna Macy e Chris Johnstone, um tipo diferente de poder. De nossa mais ampla identidade como parte da vida na Terra, surge um forte impulso de agir. Enquanto a dor pelo mundo nos alerta sobre a urgência de nossa situação, ainda podemos ver a crise planetária como algo além do nosso poder de alcance. Em uma pesquisa de larga escala, a Mental Health Foundation descobriu que a sensação de impotência foi de longe a resposta mais comum às questões globais. Joy, um estudante, autor de um blog na internet, expressou sua experiência sobre isso. Parece-me que a mudança climática é algo que apenas os líderes políticos e os empresários industriais têm poder real para resolver. Se formos honestos, a ideia de que indivíduos como eu podem realmente contribuir para uma solução parece absurda. Estou enganado por pensar assim? Estou desistindo? Vendo o poder como algo mantido apenas por aqueles que estão no topo de uma hierarquia, Joe exprime uma visão que é difundida e que mina nossa capacidade de atuar. Quando vemos com novos olhos, descobrimos uma maneira diferente de perceber e experimentar o poder. Antes de avançarmos para a exploração dessa descoberta, precisamos primeiro descrever a velha visão do poder e os problemas que ela nos traz. A velha visão do poder. Na história antiga, o poder era baseado em uma posição de dominância ou vantagem sobre os outros. Uma posição que assegura acesso privilegiado a recursos e influência. Este tipo de poder trata sobre como resolver seus problemas e fazer com que os outros façam o que você quer. O ponto de vista principal aqui é ser capaz de vencer um conflito. Quanto mais você puder bater nos outros, mais alto vai subir. Nós nos referimos a este tipo de poder como poder sobre. Vamos ver para onde ele nos conduz. Sentimentos de impotência são muito comuns. O poder sobre é baseado em um modelo ganha-perde. Na disputa em sair por cima, a maioria de nós acaba perdendo. A posição de estar no poder é um espaço tão pequeno que só algumas pessoas podem se encaixar nele, deixando muitos sentindo que, como o Joey expressou em seu blog, a ideia de que indivíduos como eu podem realmente contribuir para uma solução parece absurda. Enquanto pudermos ser capazes de resolver os problemas em algumas áreas de nossa vida pessoal, há um limite no que vemos como dentro de nosso poder. Como as questões globais são normalmente consideradas muito além disso, podemos aí entender que pensar nelas seria um desperdício de tempo. Por exemplo, uma expressão que muitas vezes ouvíamos é: não há razão para se incomodar com as coisas que não podemos mudar, e você não pode mudar o mundo. O poder é visto como mercadoria, o que dá a uma pessoa posição de vantagem sobre os outros. É possuir algo que os outros não têm, seja dinheiro, armas, recursos materiais, contatos ou informações. Quando a informação gera vantagem torna-se um bem comerciável. Como resultado, conhecimento valioso é mantido escondido e a consciência coletiva é retida pelo sigilo. Mesmo os votos nas eleições são encarados como algo comprável, com fundos de campanha dependentes de enormes doações de grupos com interesses velados que esperam favores em troca.
O poder de moldar a direção de nossa sociedade se tornou uma mercadoria a ser comprada e vendida. Quando o poder é uma posse a ser mantida, defendida e acumulada, é cada vez mais removido das mãos das pessoas comuns. Poder gera conflito. O poder sobre é essencialmente oposicionista, porque conquistá-lo envolve tirá-lo dos outros. Para erguer-se como indivíduo ou como grupo, você precisa empurrar os outros para baixo. Para entrar no poder, você precisa empurrar os outros para fora. À medida que os que são empurrados para baixo e para fora ficam ressentidos, os que estão no poder precisam controlar a oposição e impedir que se tornem poderosos o suficiente para representarem uma ameaça. O medo é intrínseco a esse modelo de poder. Mesmo se e quando se está no topo, deve-se manter a atenção para não perder a vantagem. Na luta para permanecer no topo, a crueldade e a desonestidade tornam-se tão comuns que o elo entre o poder e corrupção é quase sempre visto como inevitável. O domínio dá acesso privilegiado aos recursos e, para mantê-lo, grandes quantias são gastas para ser forte, isso é, para ser capaz de vencer uma luta. Em 2010, o gasto global com armas foi de 1,6 trilhão. Em perspectiva, gastar 10% anualmente, poderia eliminar a pobreza extrema e a fome no mundo. O poder promove rigidez mental. Quando demonstrações de força são vistas como importantes, mudar de ideia é visto como ceder ou como sinal de fraqueza. Nas discussões políticas, a vitória é mais valorizada do que conseguir compreender profundamente. Esse ponto de vista bloqueia a abertura para novas informações e sufoca a flexibilidade necessária para lidar com as mudanças de circunstâncias. O poder se torna suspeito. Ao completar a frase, pessoas poderosas tendem a ser, os participantes de nossas oficinas frequentemente revelam uma mescla de sentimentos sobre se tornarem poderosos, identificando, identificando qualidades tentadoras e outras não tão agradáveis. Enquanto eles veem as pessoas poderosas como apaixonadas, claras, determinadas e corajosas, também as veem como mais propensas a se sentirem sozinhas, serem apunhaladas pelas costas, desonestas e desagradáveis. Esse quadro confuso apresenta um dilema para quem quer encontrar o poder para fazer diferença no mundo, mas não quer entrar em um campo de batalha em que provavelmente se tornará desconfiado, solitário ou corrompido. O receio de poder leva as pessoas a relutarem em agir com autoridade. Muitos ficaram desiludidos com a política convencional, testemunharam a baixa participação nas eleições em muitas democracias. Felizmente, o modelo de poder sobre não é a única maneira de entender o poder. Quando vemos com novos olhos, surge uma alternativa mais atraente e capacitante. Uma nova história de poder. A palavra poder vem do latim possere, que significa ser capaz de. O tipo de poder em que vamos nos concentrar agora não é sobre dominar os outros, mas sobre ser capaz de lidar com o caos no qual vivemos. Em vez de basearmos em quantas coisas materiais ou status nós temos, essa visão do poder está enraizada em ideias e práticas, em qualidades e relacionamentos, em compaixão e conexão com a teia da vida. Uma pessoa que adotou o modelo colaborativo de poder foi Nelson Mandela.
No início de 1980, o governo do apartheid da África do Sul possuía um exército altamente treinado, com armamento de ponta e mísseis nucleares. Mandela, representando o Congresso Nacional Africano, estava preso fazia mais de 20 anos. Enquanto muitos temiam que fosse necessária uma guerra civil para acabar com isso, o apartheid não terminou por causa de uma vitória na batalha. Em vez disso, a transformação ocorreu através de debates e acordos. Para que esse processo se iniciasse, foi preciso primeiro, como Mandela disse, dialogar, dialogar, dialogar e não guerrear, guerrear, guerrear. Em sua autobiografia, Longa Caminhada até a Liberdade, ele descreveu que chegou à decisão de levar o processo adiante enquanto estava no confinamento da solitária. Minha solidão me deu uma certa liberdade e resolvi usá-la para fazer algo que vinha ponderando há muito tempo: iniciar debates com o governo. Isso seria altamente delicado. Ambos os lados consideraram as discussões como um sinal de fraqueza e traição. Nenhum deles viria à mesa até que o outro fizesse concessões significativas. Alguém de nosso lado teve que dar o primeiro passo. Quando reagimos a uma situação de maneira a promover a cura e a transformação, estamos expressando poder. As contribuições de Mandela para o estabelecimento de uma democracia multirracial na África do Sul nos oferecem um exemplo maravilhoso, maravilhosamente inspirador. Como Mandela não tinha autorização do comitê organizador do Congresso Nacional Africano, iniciar conversas com o inimigo poderia ser visto como traição ou como oportunismo. Dar esse primeiro passo para a paz exigiu coragem, determinação e perspectiva. Qualidades internas como essas são frequentemente consideradas como coisas que algumas pessoas têm e outras não. Essas qualidades, no entanto, estão ligadas à habilidade que podemos desenvolver e práticas que podemos aprender. Pensar em coragem e determinação como coisas que fazemos e não como coisas que temos, nos ajuda a desenvolver essas qualidades que emergem de nosso envolvimento com situações reais e da dinâmica que surge de nossas interações. Essa abordagem é relacional e chamamos isso de poder com. Um mais um é igual a dois e mais um pouco. Os debates que Mandela levou a cabo foram eficazes, porque ambos os lados reconheceram que tinham muito a perder indo para a guerra e que ganhariam mais encontrando um caminho para a paz. Eles passaram de um modelo de conflito ganha-perde para um modelo que visa um resultado ganha-ganha. A alternativa às negociações provavelmente seria uma guerra, na qual ambos os lados perderiam. Poder-com se baseia em sinergia, onde duas ou mais partes trabalhando juntas trazem resultados que não teriam ocorrido se elas estivessem trabalhando sozinhas. Como algo novo e diferente emerge dessa interação. Podemos pensar nisso como um mais um é igual a dois e mais um pouco. Essa é outra maneira de dizer: o todo é mais do que a soma das partes. Emergência e sinergia estão no cerne do poder com. Elas geram novas possibilidades e capacidades, adicionando um elemento misterioso, o que significa que nunca podemos ter certeza de como será uma situação apenas olhando para os elementos contidos nela. Podemos conhecer a força do cobre e do estanho,
e ainda assim nos surpreendermos com a quantidade adicional de força que o bronze possui, resultante da mistura entre os dois materiais. O mesmo pode acontecer quando interagimos com outras pessoas e como com o mesmo propósito. D.H. Lawrence escreveu: água é H2O, duas partes de hidrogênio, uma parte de oxigênio. Mas há também uma terceira coisa que torna água, e ninguém sabe o que é. Um lugar onde podemos experimentar sinergia é no diálogo. Se ambos os lados tiverem coragem e disposição de explorar um novo terreno, conversar e ouvir um ao outro, pode ser aberto um espaço criativo, a partir do qual surjam novas possibilidades. Foi o que aconteceu nas negociações entre Mandela e de Klerk, o presidente sul-africano na época. Essa dupla improvável ganhou, em conjunto, o Prêmio Nobel da Paz e, em 1993, por seu feito extraordinário de navegar em direção a um acordo pacífico. Emergência. Embora as conversas entre Mandela e Clerc tenham desempenhado um papel fundamental para o fim do apartheid, essa mudança histórica não teria acontecido sem um contexto muito maior de apoio. Na África do Sul, as pessoas arriscavam suas vidas diariamente para engajar na luta pela mudança. Em todo o mundo, milhões de pessoas desempenharam papéis de apoio, participando de boicotes e campanhas. Se focarmos apenas em cada atividade separada, é fácil dispensá-las pensando, isso não servirá de muito. Para ver o poder de um passo, precisamos nos perguntar: isso faz parte do quê? Uma ação que pode parecer por si só irrelevante acrescenta e interagem com outras ações de maneiras que contribuam para uma imagem muito maior da mudança. Lembra de nosso exemplo da fotografia de jornal? Quando vista sob uma lente de aumento, ela aparece apenas como uma coleção de pequenos pontos, mas quando, a certa distância, vemos a foto como um todo, o padrão maior, de maneira semelhante, uma imagem maior de mudança emerge dos muitos pontos minúsculos de ações e escolhas separadas. Esse vínculo entre pequenos passos e grandes mudanças revela nosso poder de uma maneira totalmente nova. Cada etapa individual não precisa causar grande impacto por conta própria, porque podemos entender que o benefício de uma ação pode ser visível ao nível em que essa ação é executada. Visões, valores e propósitos compartilhados fluem entre e através das pessoas. Nelson Mandela estava profundamente comprometido com a visão para seu país, que muitos também compartilhavam. O poder dessa visão se moveu através dele e foi transmitido a outros. Esse tipo de poder não pode ser acumulado ou retido pelas paredes da prisão. É como um tipo de eletricidade que nos ilumina por dentro e inspira as pessoas ao nosso redor. Quando a visão se move através de nós, ela se expressa no que fazemos, em como somos e no que dizemos. O alinhamento dessas três cria um todo, que é mais do que a soma das partes. As palavras abaixo da defesa de Mandela em seu julgamento na década de 1960 possuem um significado muito maior por conta das ações que a seguiram. Durante minha vida, me dediquei a esta luta do povo africano. Eu lutei contra a dominação branca e lutei contra a dominação negra. Apreciei o ideal de uma sociedade democrática e livre, na qual todas as pessoas convivessem em harmonia e com oportunidades iguais.
É o ideal pelo qual espero viver e alcançar, mas se for necessário, é um ideal pelo qual estou preparado para morrer. O poder da emergência. O conceito de poder contém tesouros escondidos. Até agora, descrevemos 4 primeiros passos. Primeiro, existe o poder das forças internas extraídas de nós quando nos envolvemos com desafios e estamos à altura deles. Segundo, existe o poder resultante da cooperação com os outros. Terceiro, existe o poder sutil de pequenos passos, cujo impacto só se torna evidente quando recuamos e vemos a imagem maior para a qual eles contribuem. E, por último, existe o poder energizante de uma visão inspiradora que se move através de nós e nos fortalece quando agimos por um propósito maior. Todos eles são produtos da sinergia e da emergência. Ocorrem quando diferentes elementos interagem para se tornar um todo, que é maior que a soma das partes. Em todos os níveis de átomos e moléculas e células, as células, órgãos e organismos, unidades complexas surgem, dando existência a novas capacidades. Em cada nível, o todo age através de suas partes para alcançar mais do que poderíamos imaginar ao examinar cada parte sozinha. Então, quais novas capacidades surgem quando grupos de pessoas agem em conjunto para formar sistemas sociais maiores e mais complexos? Nossa sociedade tecnologicamente avançada conquistou maravilhas que nossos ancestrais jamais poderiam ter imaginado. Colocamos pessoas na Lua, decodificamos o DNA e curamos doenças. O problema é que esse nível coletivo de poder também está destruindo o nosso mundo. Inúmeras atividades e escolhas aparentemente inocentes estão agindo em conjunto para provocar a sexta extinção em massa na história do nosso planeta. Vendo com novos olhos, reconhecemos que não somos indivíduos separados em nossas próprias pequenas bolhas, mas partes conectadas em uma história muito maior. Uma pergunta que nos ajuda a desenvolver uma visão mais ampla é: o que está se manifestando através de mim? A sexta extinção em massa está acontecendo através de nós, como resultado de nossos hábitos, escolhas e ações. Ao reconhecer as maneiras pelas quais contribuímos para o desmoronamento do nosso mundo, identificamos pontos de escolha para os quais podemos voltar em direção à sua cura. A pergunta: como a grande virada pode acontecer através de mim? Convida uma história diferente a fluir através de nós. Esse tipo de poder acontece através de nossas escolhas, através do que dizemos, fazemos e somos. Não é necessário saber os resultados. O conceito de emergência é libertador porque nos livra da necessidade de ver os resultados de nossas ações. Muitos dos problemas de nosso planeta, como a mudança climática, fome em massa e perda de habitat, são tão maiores que nós, que é fácil acreditar que estamos perdendo nosso tempo tentando resolvê-los. Se dependermos de ver os resultados positivos de nossas etapas individuais, evitaremos desafios que parecem estar além do que visivelmente podemos influenciar. No entanto, nossas ações entram em vigor através de tantas multiplicidades de sinergia que não conseguimos rastrear sua cadeia causal. Tudo o que fazemos irradia influência para muito além do que conseguimos ver. Quando enfrentamos um problema, uma única célula cerebral
não nos apresenta uma solução, embora ela possa participar da solução. O processo de pensamento acontece em um nível superior ao das células cerebrais. Ocorre através delas. Da mesma forma, não há como consertar pessoalmente o caos em que o nosso mundo se encontra, mas o processo de cura e recuperação em nível planetário pode acontecer através de nós e através do que fazemos. Para que isso aconteça, precisamos fazer nossa parte. E é aí que o poder com entra. A mão amiga da graça. Todos os indivíduos de um time podem ser brilhantes por si mesmos, mas se eles não mudarem sua história de sucesso pessoal para o sucesso em equipe, sua eficácia líquida será bastante reduzida. Quando as pessoas vivenciam ser parte de um grupo com um objetivo compartilhado, o espírito de equipe flui através delas e o seu padrão de organização central muda. A pergunta norteadora passa de o que posso ganhar para o que posso oferecer. Podemos desenvolver um espírito de equipe semelhante com a vida. Quando somos guiados por nossa vontade de encontrar e desempenhar nosso papel, podemos não nos sentirmos como se estivéssemos agindo sozinhos, mas como parte de um grande time da vida que age conosco e através de nós. Como esse time envolve muitos outros jogadores, aliados inesperados podem surgir em momentos cruciais. Ajudantes invisíveis podem remover obstáculos que nem sabíamos que existiam. Quando somos guiados por perguntas como: o que posso oferecer e o que posso dar, nós podemos desempenhar algumas vezes o papel de ficar à frente e outras vezes o de ser aliado dando apoio. De qualquer maneira, pensamos no apoio adicional por trás de nossas ações como uma forma de graça. Baseado em uma entrevista com Joana, este poema editado em versos por Tom Atley, fundador do Deco Intelligence Institute, em Oregon, nos Estados Unidos, expressa bem a graça que provém de pertencer à vida. Quando você age em nome de algo maior do que você, você começa a senti-lo agir através de você, com um poder que é maior do que o seu próprio. Isso é graça. Hoje, enquanto assumimos riscos pelo bem de alguma coisa maior, que nossas vidas separadas e individuais, estamos nos sentindo agraciados por outros seres e pela própria Terra. Aqueles com quem, em nome do qual atuamos, nos dão força e eloquência e perseverança que não sabíamos que tínhamos. Nós só precisamos praticar sabendo disso e lembrando que somos suportados um pelo outro na teia da vida. Nosso verdadeiro poder vem como uma dádiva, uma graça, porque, na verdade, ele é sustentado pelos outros. Se praticarmos, nos apoiarmos na sabedoria e na beleza e nas forças de nossos irmãos humanos e de nossas espécies companheiras, podemos entrar em qualquer situação e confiar que a coragem e a inteligência necessárias são providas. Poder com em ação. Aqui estão três maneiras pelas quais podemos nos abrir ao tipo de poder que estamos descrevendo. Nós podemos ouvir nosso chamado à ação e escolher atendê-lo, entender poder como um verbo, recorrer aos pontos fortes dos outros. Ouça nosso chamado à ação e escolha atendê-lo. Haverá momentos em que seremos alertados sobre alguma questão a recebermos um chamado interno para responder. Optar por responder a esse chamado nos dá força. Uma vez que dermos o primeiro passo, iniciaremos uma jornada que nos apresentará situações capazes de aumentar nossa capacidade de reação.
Qualidades como coragem, determinação, criatividade afloram em nós quando enfrentamos os desafios que as evocam. Quando compartilhamos nossas causas com os outros aliados, aparecem, a sinergia ocorre. E quando agimos por causas maiores do que nós, a comunidade pela qual estamos fazendo isso estará agindo através de nós. Podemos vivenciar nosso chamado à ação de inúmeras maneiras diferentes. Às vezes é desconfortável, a desconfortável discrepância de perceber que nosso comportamento está fora de sintonia com nossos valores nos motiva. Nossa consciência chama, e quando damos um passo em direção à integridade, mais de quem nós somos segue na mesma direção. Outras vezes, nosso chamado está mais para uma poderosa convocação. Apenas sabemos, mesmo que não tenhamos certeza de como, que precisamos estar em algum lugar, fazer alguma coisa e entrar em contato com alguma pessoa em particular. Se pensarmos em nós mesmos como indivíduos separados, entenderemos esses chamados intuitivos apenas em termos pessoais. Reconhecermos a nós mesmos como parte de uma grande teia da vida nos leva a uma visão diferente. Assim como vivenciamos a Terra chorando dentro de nós, como a dor que sentimos pelo mundo, podemos vivenciar a Terra pensando dentro de nós como um impulso norteador que nos leva em direção específica, a uma direção específica. Podemos ver isso como co-inteligência, uma habilidade de pensar e sentir junto com o nosso mundo. Desenvolver um senso de companheirismo com a Terra envolve ouvir seus sinais e levá-los a sério quando os escutamos. Nosso amigo John Seed, ativista das florestas tropicais australianas, nos ensina uma maneira simples de ouvir essas orientações internas. Ele chama isso de uma carta de Gaia e pode ser uma maneira poderosa de ouvir nosso chamado à ação. Uma carta de Gaia. Experimente. Se a Terra pudesse falar conosco, o que diria? Podemos dar um passo em direção à descoberta, imaginando que a Terra pode escrever através de nós. Em uma folha de papel em branco, escreva uma carta para nós mesmos, começando assim: Caro, insira seu nome. Aqui é sua mãe Gaia escrevendo. Continue a carta com as palavras que surgirem naturalmente. Deixe sua mão escrever, não pense muito, apenas deixe as palavras fluírem. Se você preferir iniciar essa carta usando palavras diferentes, fique à vontade. Entenda poder como um verbo. A visão antiga de poder baseia-se em ter alguma coisa a mais do que o seu concorrente. O poder com, no entanto, não é uma propriedade ou posse. Surge do que fazemos e não do que temos. A mudança na percepção de ver o poder como substantivo para vê-lo como verbo tem uma potência surpreendente. Aqui estão duas frases abertas que convidam a explorar a exploração do poder como um verbo. Experimente. Frases abertas que empoderam. Estas frases abertas podem ser usadas para autorreflexão ou num diário ou como exercício de escuta mútua com outra pessoa. Eu me empodero quando o que me empodera é quando exploramos esse exercício em nossas oficinas, as pessoas disseram ganhar força, lembrando do que é importante, fazendo o que realmente importa, vivenciando emoções, exercitando-se regularmente, comendo bem, dormindo bastante, buscando boas companhias, meditando, prestando atenção às necessidades suas e dos outros, rindo, dançando e cantando.
Olhar para o que empodera, os participantes frequentemente mencionam propósitos inspiradores, amigos que incentivam e apoiam e um senso de enraizamento da vida. O poder como verbo nos aponta uma direção muito diferente daquela para a qual o substantivo nos leva. Recorra ao poder dos outros. Uma maneira de nos empoderarmos é recorrendo às forças dos outros. Um exemplo maravilhoso disso pode ser encontrado no livro A Espada na Pedra, de T.H. White, quando o autor conta a história do rei Arthur como um garoto sendo orientado por Merlin. O mago Merlin, como tutor de Arthur, ensinou sabedoria ao garoto ao transformá-lo em várias criaturas, e o fez viver por breves períodos, como um falcão, uma formiga, um ganso selvagem, um texugo, uma carpa no fosso do palácio. Tinha chegado a hora de escolher o novo rei de toda a Inglaterra. Seria aquele que conseguiria tirar a espada da pedra. Todos os cavaleiros famosos vieram para o grande torneio. Foram ao cemitério onde a pedra misteriosamente estava e tentaram arrancar com força a espada que estava nela fincada. Com esforço e suor, eles competiram para provar sua força superior. Nada feito. Por mais que pudessem puxar e amaldiçoar, a espada não se mexia. Quando os cavaleiros descontentes partiram de volta para a competição, Arthur, que era apenas um adolescente na época, deixado para trás, foi até a pedra para tentar a própria sorte. Segurando o cabo da espada, ele puxou com toda sua força até ficar exausto e encharcado de suor. A espada permaneceu imóvel. Olhando em volta, ele viu nos arbustos ao redor do cemitério as formas daqueles com quem havia vivido e aprendido. Lá estavam eles, o texugo, o falcão, a formiga e os outros. Ao cumprimentá-los com os olhos, ele se abriu novamente aos poderes que conhecia em cada um deles. A energia, a astúcia, a audácia, a perseverança, sabendo que eles estavam com ele. Voltou-se para a pedra, respirando calmamente, sacou dela a espada tão delicadamente como se estivesse puxando uma faca da manteiga. Quando nos baseamos em um sentimento de comunhão, pertencimento e uma conexão, é como se estivéssemos lembrando do nosso sistema raiz. É o poder que vem desse nosso círculo maior ao qual podemos recorrer, que atua através de nós. Em suas oficinas, Cris às vezes pede para que as pessoas se lembrem de um momento no qual realizaram algo que fez a diferença. Não precisa ser nada grandioso, apenas algo positivo, que não poderia ter ocorrido de outra forma. Depois, em grupos de 3 ou 4, ele pede que as pessoas se revezem contando suas histórias e identifiquem quais forças os ajudaram a desempenhar esse papel. Depois de fazer isso, ele sempre ouve as pessoas dizerem: ouvir você descrever o uso dessa força me ajuda a reconhecê-la em mim também. Quando outras pessoas se abrem para suas forças, isso pode nos ajudar a nos abrir para as nossas também. Podemos capturar esse tipo de poder um do outro. Sempre que estiver enfrentando algo, lembre-se da espada na pedra. Pense em tentar retirá-la. Então faça uma pausa. Lembre-se daqueles que o inspiram. Pense neles ao seu redor e recorra às suas forças. Pense naqueles que o apoiam e acreditam em você. Apoie-se na força deles também. Pense em quem e para que você está agindo. E sinta também o poder deles agindo através de você.